Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, glórias a Ti. Pode tomar o seu lugar, querido, em nome de Jesus. Abra junto comigo lá em Gálatas 2:20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Glória a Deus. A palavra do Senhor ali, amados, eu meditando esses dias e tendo no meu coração essa palavra, eu tenho orado diante de Deus, principalmente porque a gente vivencia tantas lutas, tantas situações, tantas dificuldades, e às vezes nós não conseguimos entender que enquanto nós estamos lutando, nós estamos desgastando a nossa vida. Nós estamos ali somente na força do braço, tentando fazer algo, e às vezes não conseguimos. Algumas vezes até conseguimos, mas a maioria das vezes não conseguimos. E o diabo sabe que essa luta é uma luta que está dentro de nós, que está pela palavra de fé que nós professamos, aquilo que nós temos dentro do nosso coração. E a presença de Deus, querido, quando ela se manifesta dentro de nós, diante de algumas situações na nossa vida, nós podemos perceber que Deus, Ele, quando começa a mover e começa a transformar o nosso coração, nós começamos a enxergar algumas coisas da parte de Deus, e Ele vai trabalhando isso dentro de nós. Mas quando nós conseguimos fazer isso? Quando nós, como Paulo diz aqui, logo já não sou eu quem vive, e aí tem uma vírgula, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, que ele está falando assim, agora você tem uma vida na carne, mas Cristo está dentro de você. E aí vem outra vírgula para nós, dizendo assim, vivo pela fé no Filho de Deus. E aqui, queridos, eu estava sendo ministrado esses dias, até ouvindo uma mensagem, e aquele pregador, ele começou a chamar a minha atenção por aquilo que eu já estava vivenciando há alguns meses praticamente. E aí ele começou a falar assim, você vive na carne, você é um homem, é uma mulher, você vive na carne. Mas a palavra do Senhor tem uma vírgula aqui dizendo assim, essa vida que Cristo está dentro de nós, não é pela nossa fé, não está falando da nossa fé, está falando da fé no Filho, a fé que vem do Filho de Deus, vivo pela fé no Filho de Deus. Então nós nem para viver a vida de poder dentro de nós, não é nem pela nossa própria fé, falando assim, não, eu estou fraco, eu não estou conseguindo, eu estou sem fé. Mas a palavra fala assim, não, Cristo habita dentro de você, você vive na carne, você vive aqui, porque não está falando de carne aqui, na situação do pecado, está falando de um homem que vive na carne aqui nessa terra, mas nem a fé agora, a fé é outro lado agora, a fé é do próprio Senhor Jesus nas nossas vidas. Então quando nós, querido, conseguimos enxergar isso, e ele diz assim, que amou e a si mesmo se entregou por todos nós. Aí ele fala de uma forma geral nas nossas vidas. E sabe, amados, o poder do Espírito Santo que habita dentro de nós, que ele habita dentro da nossa vida, que é esse Cristo praticamente que está dentro de nós, porque a palavra do Senhor, ele deixa claro para nós e evidente, dizendo assim, eu não estarei mais com vocês, quando ele estava caminhando com os discípulos, mas ele falou, vai vir outro que vai ficar o tempo todo agora, para cada um de vocês, vai ter exclusividade. Quem é esse? É o poder do Espírito Santo que vai habitar dentro de nós. E aí Paulo fala
agora que esse mesmo Espírito que está habitando, querido, dentro de nós nem precisamos da nossa própria fé para enxergar isso dentro de nós, enxergar na nossa vida, para falar assim, não, eu não consigo, eu estou caminhando diante de uma situação, e às vezes essa situação é tão terrível, e você fala assim, não, eu não consigo pensar diferente, eu não consigo viver diferente, a minha vida é mecânica, a minha vida é somente pela carne, somente pelas coisas, mas se nós entendemos, querido, que esse Cristo que habita dentro de nós, eu vou ter a minha carne, mas agora eu tenho algo maior sobre a minha vida, e quando eu falo carne, querido, eu falo nas nossas ações, naquilo que temos dentro de nós, aquilo que nós mais presenciamos que é tão ruim dentro da nossa vida. Eu não sei se você já entrou no quarto para, às vezes, até disciplinar a vida do teu filho, e sentou com ele, e às vezes você nem usou nada, nenhuma prática de bater, nada, mas você falou duro com ele, você ensinou ele, você falou para ele. Por quê, queridos? Porque quando ele ficar velho, eu não vejo essa desculpa que muitos pais utilizam assim, não, mas eles têm a vida deles. Não, a palavra do Senhor diz que é desde pequeno que nós devemos inculcar, está lá em Êxodo. Ela diz que nós devemos ensinar a criança, está lá em Provérbios. E quando ela crescer, ela não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Querido, a culpa é do pai e da mãe. Sabe por quê, queridos? Porque eu penso o seguinte, se você falar que a culpa não é tua, mas você ensinou teu filho a andar, ele sabia andar sozinho? Não, teve que alguém pegar na mão dele e ensinar. Você ensinou ele a falar algumas palavras, que menino lindo, olha, fala palavrinha agora, olha, está juntando palavras. Quem foi que ensinou? Quem foi que ensinou a igreja? Foi os pais. Eu achei legal o Zezé, porque ele até comentou no culto, mas um dia antes eu estava falando com ele, ele falou que foi buscar o neto dele lá na escola, lá, e o menino disse que queria água, ele tirou a tampa da garrafa, deu para o menino e jogou a garrafa longe, dentro do carro. Aí ele ficou, né, o Zezé aquele lá é muito calmo demais, né? Aí ele pegou a garrafa, falou assim, parou o carro, pegou a garrafa e ficou pensando, ele falou assim, quem foi que ensinou para ele? Que ele tem que jogar água no carro, jogar água nas coisas, quem foi que ensinou para ele? Não tem 1 ano e pouquinho. Agora, quem vai ensinar ele que ele não pode fazer isso? Quem vai ensinar ele que não pode fazer isso? Os pais. Por quê? Porque é obrigação isso. É ou não é, igreja? Ou a gente vai criar os nossos filhos, né, com o vizinho? É obrigação de quem? Dos pais. Para depois, quando ficar mais velho, a gente falar assim, não, eu falhei em alguma área. Eu sei que eu falhei. E aqui, queridos, quando eu falo no poder do Espírito Santo, é que muitas vezes nós queremos pegar a nossa vida e falar assim, eu sou um pobre, coitado, eu vivo na carne, olha, eu sou tão errado. E aí nós queremos transferir essas situações para outra área da nossa vida. Mas, amados, nós sabemos que uma criança, ela é gerada até os 14 anos de idade, o seu caráter dela. Se você tem um filho antes dessa idade, você está gerando teu filho até os 14 anos. Com a evolução, hoje eu falo que até os 12 anos, hoje você está gerando caráter na vida da criança. Você está gerando ali, você está falando, você está incentivando, e esses dias conversando com uma educadora lá em Tupéva, eu falei assim, o problema é que no passado, década de 80, que muita gente fez aqui escola, década de 80, primário, ginásio, década de 80, nós estudávamos o ano inteiro, ficava estudando, porque quando chegava novembro, a nossa alegria era falar assim, eu passei de ano. Era ou não era? Quem é dessa idade aí? Ou só eu sou velho aqui, aleluia, né? Vocês estão meio assim, porque vocês não querem contar a idade, mas você chegava, teu pai perguntava, e aí, cadê teu boletim? Porque na época era boletim, na época você tinha que andar com a carteirinha, com as notas, senão você não entrava. No caso da minha escola,
muitas vezes eles pediam a carteirinha para entrar na escola, ou o uniforme da escola, não ia igual, né, somebody love por aí, né, aleluia, né, camisa colorida, aquele tênis, não, era conguinha, tem gente que lembra do conguinha ainda, né, aqueles mais evoluídos que chute, olha só, né, ia lá e tal, e entrava dentro da escola e chegava no final do ano, você passou de ano? Eu passei de ano, estufava o peito, mas eu lembro, querido, que nem tudo é flor, porque na quinta série eu fiz muita bagunça na sala de aula, e tinha uma professora de português, que eu não esqueço o nome dela, chama Alice, se ela for viva, ela chama Alice ainda, aquela mulher, e ela falava, Marcelo, fica quieto, e eu, no final, no último bimestre, ela resolveu me dar uma nota vermelha, e eu era tão bonzinho, e ela falou, não, você vai ficar de recuperação, e por pior de tudo, era chegar em casa e falar para minha irmã mais velha que eu estava de recuperação, e ela falou assim, que matéria que a gente vai estudar? Até hoje, querido, eu lembro, preposição, e ela falou, você vai comer o livro, porque está todo mundo brincando lá agora, e a gente vai ficar começo de dezembro aqui estudando, e o prédio pegando fogo, a criançada fazendo bagunça, e ela me dando muito croque, amassando papel, jogando na minha cara, e falando assim, agora você vai estudar. Por quê? Porque era vergonha quem ficasse de recuperação. Amém? Né? Hoje, queridos, por que eu quero lembrar dessas coisas? Porque parece que a gente está terceirizando todas as coisas hoje. Hoje a criança não precisa falar com o contente que ela passou de ano. Ela só precisa ir para a escola. Não importa se ela não sabe ler. A criança do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, chega e fala assim, não, ela não consegue ler ainda, normal. Não, na primeira série de antigamente tinha que ler. Tinha, né, a gente falava que tinha, o que vai ter de prova hoje? Chamado oral, vai ter que falar, vai ter que a professora ia editar um texto, uma redação, e você tinha que escrever ali, porque, né, para saber a tua caligrafia e as tuas palavras. Hoje não tem problema, porque o você já não precisa mais nem do acento, nem do e, né? E nem do o, só precisa do v e do c, você virou isso agora. O também não precisa mais do restante, né? Muita letra, para falar a verdade, né? É só o t e o b, e o também virou também. É verdade ou não é, queridos? E a gente ainda não sabe nem o que é uma palavra, às vezes, por inteiro hoje. Porque você pega para as pessoas escreverem hoje, acaba sendo, infelizmente, até uma vergonha. Mas, querido, com o poder do Espírito Santo não ficou diferente. O Espírito Santo, ele tem que ser colocado na nossa vida. Ele tem que ser trabalhado dentro de nós. Nós precisamos lembrar que Ele está do nosso lado, que Ele vive dentro de nós, que Ele está conosco, senão nós reprovaremos, mas a frequência dos cultos cobre uma multidão de pecados. Você fala, você tem fé? Não, eu tenho fé, só não está acontecendo nada, mas eu tenho muita fé, mas não está acontecendo nada. Mas eu tenho frequência, então parece, querido, que não há mais prazer em se colocar no chão, em se buscar a presença do Senhor, em colocar a nossa vida em primeiro lugar diante da presença de Deus. Parece que ficou tão normal agora, porque nós, na verdade, não precisamos mais fazer algumas coisas que nós fazíamos antes. E cultuar o Espírito Santo dentro de nós, querido, é uma prática. Se Ele vive dentro de nós, a gente tem que caminhar com um processo de vida dentro da nossa vida. A gente tem que caminhar diante das decisões dentro de nós. Decisões, querido, que às vezes nós não queremos colocar dentro do nosso coração, muitas vezes. Mas o Espírito Santo está chamando, filho. E quando você está na presença do Senhor, porque você está trabalhando, porque você está lendo a palavra, porque você está orando, porque você está colocando ali as práticas, não é somente o que eu faço, o que eu estou presente naquele lugar, não é isso, é
é deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de nós. Aí vem o arrependimento, aí vem o conserto dentro de nós, e aí eu falo, não, eu não vou mais viver essas práticas, eu não vou mais me viver dessa forma. É o entender o que é esse Cristo que habita dentro de nós, e não é pela nossa fé, é pela fé do Filho de Deus. É entender a palavra de Deus dentro do nosso coração, para alcançarmos lugares, querido, espiritualmente, enxergarmos coisas espiritualmente e levarmos a nossa vida espiritualmente, não é no natural. Às vezes, nós levamos dentro do nosso coração, mas por que está dando tudo errado na minha vida? Por que nós não conseguimos, e às vezes nós não entendemos que nós só estamos frequentes? Aceitar a Jesus, querido, é uma coisa, preste atenção. Aceitar a Jesus é uma coisa, viver com Jesus é outra. Aceitar, querido, nós não vamos achar que todo mundo, só porque um dia entregou a sua vida ao Senhor, está nos céus. A palavra do Senhor diz que é viver em comunhão, amando uns aos outros. A palavra do Senhor diz que é participando do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Não é frequência, é participar, são decisões. Decisões que nós devemos levar ao nosso coração. Quando o povo, querido, olhou para a sua situação e eles começaram a viver isso dentro da sua vida, eles começaram a entender o que o Senhor estava ministrando. Colossenses, Paulo até trata isso no capítulo 1, no versículo 9, mas antes de nós lermos isso, eu estava em casa, e eu comecei eu não sei porquê, mas ontem à noite deu vontade de conhecer um pouco da história do cristianismo, como foi, né? E tem alguns episódios no YouTube mesmo, uma faculdade teológica lá da Igreja Batista do Mato Grosso do Sul, muito legal, uns caras, né, tem uma forma tão simples de explicar as coisas ali, muito legal. Mas o que ficou marcado, querido, em alguns dos episódios que eu estava ouvindo ali e assistindo, foi que a igreja brasileira começou a ganhar um corpo maior. Vamos começar assim, em 1910. Até um pouquinho antes vieram alguns missionários, trabalharam, tal, mas ganhar corpo mesmo, onde as igrejas começaram a ser estabelecidas como Assembleia de Deus, a própria Batista começou bem forte, a Presbiteriana foi uma das pioneiras no estado do Rio de Janeiro e depois em São Paulo, em alguns prédios. Mas o interessante foi o que o historiador estava dizendo ali sobre história de prédio, né? Então, aqueles missionários vieram de fora, ingleses, americanos, vieram de fora, e começaram a pregar no Brasil, mas eles saíram de lá com o propósito do seguinte: não precisa construir templos bonitos, é só ir lá e pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque a Igreja Católica, o que ela fazia? Obras extraordinárias, você vê até pela Europa, né? A gente, né, muitas pessoas, eu também tenho vontade de conhecer, muitos prédios antigos criados pela igreja, arquitetonicamente, que eu acho fantástico, assim, os detalhes. Tem muitos prédios em São Paulo que às vezes eu paro e falo, olha que isso, que legal, quanto detalhe na arquitetura daquele prédio, né? Mas eles falaram assim, vocês vão para o Brasil para pregar o Evangelho, pode ser um salão e vão pregar. Então lá em 1910 começou com isso, e eles levaram a história da igreja e começaram a pregar, e Belém do Pará foi bem evangelizada, o estado do Nordeste foi bem evangelizado, a região Sudeste nossa aqui foi bem evangelizada, e depois foi saindo para outros lugares, ele vai narrando essas histórias. Mas, querido, depois acontece uma guerra mundial, Primeira Guerra Mundial, acaba com tudo, na verdade. Você imagina, querido, a gente passou por um Covid, que a gente achou que foi devastador, sim ou não? Muitas famílias perderam entes queridos, foi uma situação bem complicada, praticamente ali 6 meses sem ninguém sair de casa, de tempo que parou e voltou a funcionar.
Pareceu que virou uma loucura. Agora você imagina, querido, cidades no mundo inteiro, praticamente. Talvez no Brasil não teve nada quase, mas ali região da Europa, Alemanha e tantos outros lugares sendo destruídas pelas bombas. Acabou, você imagina, foi uma guerra mundial, aí vem a Segunda Guerra Mundial. 45 praticamente foi que se encerrou isso. E aí começou tudo de novo. Imagina, querido, a crise que eles passaram, e ele começa a entrar nessa fase da história da igreja, dizendo assim, imagina como o povo sofreu, para voltar de novo, para voltar crendo em Deus. Consegue imaginar, igreja? O que é isso? Destrói tudo, e depois você fala assim, não, agora você vai voltar como se fosse normal. E aí depois vai surgindo os grandes avivamentos, e ele vai contando dos grandes avivamentos. Mas por que eu quero tocar nisso, querido? Porque todas as vezes que nós, no passado, olhamos para a nossa vida, nós temos que imaginar o que nós somos hoje. O que nós estamos sendo hoje? Se eu olho 10 anos atrás, quem eu sou hoje? Quem é o Marcelo? Quem é o João? Quem é o Manuel? Quem são essas pessoas? Só viveu a vida? Só foi frequente em alguma coisa? Não teve mudança? Não teve uma situação, porque eu falo, querido, às vezes a pessoa saiu do nada, estudou uma medicina, se consagrou, ficou 11 anos estudando, até se tornar um médico de renome e tal, porque 5 passou na faculdade, mas não sei quantos anos fazendo ali para ter a prática, para conseguir alguma coisa, estuda e continua estudando. Aí ele olha e ele fala assim, não, antes eu não sabia fazer nada, mas agora eu sei. Porque ele tem que ser residente, ele tem que estar ali, e às vezes, amados, não ganhando muitas vezes quase nada. Eu trabalhei no hospital que às vezes vinha um residente, ficava ali naquela época que podia, né? Às vezes 20 horas trabalhando. E eu chegava lá e falava, cara, você não foi embora ainda? Não, é que teve um problema e tal, e às vezes a diretoria expulsava o cara e falava, vai para casa, vai dormir, volta só no outro dia agora. Mas se você olhar essas pessoas, querida, elas não foram só frequentes, elas gastaram a sua vida, elas estudaram, elas praticaram. Se você olhar a história dessas pessoas que colocou a sua vida, hoje elas podem olhar e falar assim, quem pagou minha faculdade foi tal pessoa, quem fez isso foi tal pessoa, e nós temos muitos testemunhos na igreja, amém? Porque nós, queridos, nós temos que entender que não é só uma frequência, não é só estar, não é só participar. E aí Colossenses, nós olhamos a respeito disso, do que é trazer a unidade para dentro do nosso coração, capítulo 1, versículo de número 9, diz assim, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da tua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, fazendo o quê? Diga, frutificando. Cadê a igreja? Diga, frutificando. Em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Veja, querido, se nós somente somos frequentadores, nós não vamos alcançar o que o Senhor tem de maior para a nossa vida, que é o poder do Espírito Santo dentro de nós. Mas sim, é viver. Eu pego aquela multiplicação dos pães e dos peixes, e eu olho para aquela situação, e você percebe, queridos, como a pastora Terezinha, lá na cidade de Santa Terezinha, lá no lugar chamado Escondido, e ela falava, eu só tinha uma panela de arroz e um pouquinho de comida, e ela via, e nós fomos até o lugar que ela morou no sítio lá, e nós víamos a multidão descendo,
E ela falou assim: como eu vou alimentar, mas pela graça eu sei que o meu Senhor... E ela começou a distribuir aqueles alimentos ali, na nossa vida. E não cessou a comida naquele lugar. Todos comeram. E ela falava isso, querido, e nós ali, nós e ela, chorando, porque a presença de Deus naquele lugar era extraordinária. Sabe por quê? Porque a presença do Espírito Santo estava ali. E nós não se continha em lágrimas de ver a obra que o Senhor fez naquele lugar. Agora imagina, querido, a multiplicação dos pães e dos peixes. Foi o que aconteceu ali naquele lugar impróprio, chamado escondido, onde não havia nada. Mas havia uma mulher de Deus naquele lugar. A presença do Espírito Santo estava ali, porque não era só pela frequência, mas era por se colocar diante de Deus, por fazer, por ter no coração: eu quero alimentar essas pessoas, eu quero pregar a palavra de Deus, eu quero fazer a diferença nessa terra, eu quero fazer algo maior na minha vida do que somente ser um frequentador. Eu quero mostrar, eu quero viver, eu quero ir atrás, eu quero me esforçar, eu quero colocar esse conhecimento, esse entendimento dentro de mim e deixar que a palavra de Deus e que o poder do Espírito Santo se cumpra com o resto na minha vida. Isso já não é mais minha parte, mas é a parte do Espírito Santo agora. Sabe, amados, a igreja, ela precisa ter essa unidade dentro do seu coração. Igreja que eu falo somos nós. Entender que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Que nós não somos somente... levei meu corpo para frequentar. Jonas ontem pregando, e ele contou uma história, o pastor Jonas estava ouvindo o culto de lá, e ele contou uma história que eu achei demais. Algo que aconteceu. Um missionário foi para a África, e chegou na África, ninguém daquela região que estava ali, era uma pessoa, eu não sei qual a nacionalidade dela, mas não era brasileira, ele falou lá, eu não me lembro. Diz que sentou lá e falou assim: o que eu vou fazer para levar o evangelho na África? Ninguém quer saber de Deus, ninguém conhece Deus. Enfim, ele levou algumas Bíblias, só que quando chegou lá, acabou o dinheiro, e aí ele começou a vender Bíblia na rua. Então ele disse que sentou na calçada e começou a vender Bíblia, e disse que passou um dia não vendeu, 2 dias não vendeu, aí no 3º dia chegou um homem lá, querendo comprar uma Bíblia, e ele se assustou, ele falou assim: ué, mas você conhece Jesus? Não conheço Jesus. Você já leu alguma vez algum pedaço da Bíblia? Não, nunca li a Bíblia. Então para quê? Que você quer comprar uma Bíblia? Ele já ficou contente, ele falou assim: é uma pessoa que eu vou começar a evangelizar, pregar a palavra, levar o amor de Cristo para aquela pessoa. Ele falou assim: já tenho aleluia, no país todo eu tenho uma pessoa. Aí veio a tristeza, porque ele falou assim: não, eu estou comprando a Bíblia, porque eu vi que as folhas da Bíblia são tão fininhas, é boa de fazer cigarro. Ele falou, e aí entrou um constrangimento no seu coração, vendo a Bíblia para o cara fazer cigarro. Olha que decisão, querido. E aí, ele ficou pensando ali, ele pegou a Bíblia, ele falou assim: não, eu vou fazer algo melhor para você, porque quando a palavra de Deus vem sobre nós, querido, vem o entendimento, Deus coloca um projeto dentro do nosso coração, mas é tudo parte de Deus na nossa vida. Vou fazer algo melhor para você, eu vou te dar um Novo Testamento. Não preciso pagar, não, você não vai pagar nada por ele, nada, vai ser free, vai ser grátis, eu vou te dar o Novo Testamento. E o cara já encheu os olhos de vontade de ter o Novo Testamento já, né? Com o propósito de fumar ele. Ele falou assim: mas eu vou fazer um compromisso com você, você é leal? Não, eu sou leal. Então tá bom, toda vez que você fizer um cigarro com uma folha dessa, do Novo Testamento, pode começar ali, no Novo Testamento, Mateus ali você já começa já. Então você rasga a folha, mas você vai ter que ler a página primeiro. Aí o cara: não, ficou fácil, vai ser de graça, eu só preciso ler,
Maravilha, está feito. Ele deu o Novo Testamento. Falou assim, nunca mais eu vou ver ele, né? Nunca mais. E aí diz que passou alguns anos, esse missionário permaneceu lá, nunca mais viu esse homem. Mas aí um dia andando porque diz que na África lá são muitas aldeias, né? Muitas aldeias menores, grupo de pessoas que cuidam dos outros, principalmente naquela época. E ele chegou lá e ele viu um povo cantando, louvando a Deus. Quando ele chegou perto do lugar, ele viu que montaram uma igreja. Ele falou, aleluia, o povo está crescendo, e viu que tinha um homem lá pregando do amor de Cristo. Olha que sensacional, querido. E disse que aquele homem, quando o missionário entrou, sentou ali, porque não é um banquinho bonitinho, não é nada cheiroso, não é nada bonitinho não, sentou no chão, e ele começou a pregar, e aquele homem disse que estava pregando em lágrimas, em lágrimas, em lágrimas. E diz que o missionário lá no fundo da igreja, assistindo o culto, ele falou, pensava no seu coração, que homem quebrantado é esse, meu? Que homem cheio da presença de Deus, em lágrimas, aí ele falou assim, eu tenho que parar essa pregação, e tenho que testemunhar algo aqui. Um dia, missionário, falou o nome do missionário, fica de pé, ele disse que se assustou, levantou, falou assim, está vendo, irmãos, aquele irmão lá que levantou no fundo lá o missionário? Um dia eu estava andando e eu queria fazer cigarro, eu queria fumar cigarro e eu tinha que ter papel, e eu parei ali na rua e vi aquele homem vendendo a Bíblia, e as páginas da Bíblia são fininhas. Ele falou assim, era excelente para um cigarro, para um picadão, aleluia. E ele falou, me deu uma Bíblia e falou assim, só que você vai ter que ler página por página. Ele falou assim, eu comecei a fumar a Bíblia, comecei a fumar Mateus, comecei a fumar Marcos, aí ele foi, comecei a fumar Lucas, mas quando chegou para mim fumar João, quando eu fumei João e estava prestes a fumar o capítulo 3, ele falou, eu já não me aguentei, eu entreguei a minha vida a Jesus, porque a palavra do Senhor diz lá, porque Deus, Pai, entregou o seu Filho por amor a mim, e deu o direito de ter a vida eterna. Ele falou assim, foi o último picadão que eu fiz na minha vida, daí então hoje eu estou pregando a palavra, e aí foi amor e glória a Deus naquele lugar. Sabe por quê, queridos? Porque nós não entendemos dentro do nosso coração que Deus pode mover sobre a nossa vida. Nós não entendemos. Nós não entendemos o conhecimento que o Espírito Santo coloca dentro de nós. São coisas loucas, são coisas maravilhosas, são coisas que Deus tem um projeto para cada um de nós. Provérbios 15, 22, fala sobre um projeto, querido, que o Senhor tem nos dado com palavras de sabedoria ao nosso coração, e Ele fala para nós, onde não há conselho, fracassam os projetos. Olha só, querido, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Quando não há conselho, e às vezes, amados, nós aconselhamos, falamos, mas tem projetos inacabados muitas vezes. Nós paramos, nós não deixamos esse processo, querido, vir sobre a nossa vida e nem avançar na nossa vida. Porque nós olhamos para os projetos e imaginamos que é do homem. Por quê? Porque estamos no estado da frequência somente. Não no estado de se envolver na presença do Senhor, de se lançar diante da presença do Senhor, de colocar a nossa vida, querido, nas mãos dEle. Parece loucura, é verdade ou não é, queridos? Parece loucura, mas Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece, querido, aquilo que nós queremos.
Deus conhece aquilo que nós podemos presenciar. E sabe, amados, pode ser em cada área da nossa vida, cada área mesmo. Em qualquer aspecto da nossa vida, seja ela na parte física, seja ela nos nossos negócios, na parte profissional, seja ela na nossa vida familiar, em todos os cantos da nossa vida, Deus está ali colocando projetos, mas muitas vezes os conselhos, por nós não enxergarmos a presença de Deus na nossa vida, nós paramos. Nós falamos, não, veio da boca do homem. Foi o homem que disse. Foi o homem que falou, não veio de Deus. E muitas vezes vem Deus, querido, diante desses processos da nossa vida. Talvez eu não daria uma folha de Bíblia para ninguém fazer cigarro, acharia um escândalo. Mas Deus naquele lugar tinha um projeto necessário para a vida daquele homem, para que ele pudesse ser pastor na sua comunidade e ganhar muitas vidas para Jesus. A condição do homem é falar assim, nossa, é pecado fumar a Bíblia. Não, é pecado. Mas para Deus as coisas loucas se tornam naturais na nossa vida. Nós só precisamos enxergar, querido, dentro do nosso coração. Nós precisamos ouvir a Deus. Nós precisamos unir esforços. Mateus capítulo 11, se você puder abrir, você vai ver ali em Mateus, Deus fazendo algo, no capítulo 11, versículo 12, e dizendo assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pelo quê, queridos? E os que se esforçam, se apoderam dele. Diga aleluia. Aqueles que se esforçam, aqueles que unem a sua vida, não, querido, por prazer, mas por saber, Deus está à frente, Deus está conduzindo, é Deus que está abençoando, é Deus que está colocando, não, nada foi sorte, sempre foi Deus na minha vida, sempre foi Deus que fez, e fará coisas grandes e extraordinárias sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém, querido?